ao vivo, episódio 4 da websérie Como Eliminar a Culpa. E hoje nós temos Henrique Costa. Como eliminar a culpa, o desperdício da culpa. Henrique Costa. Olá, tudo bem? Estamos para o episódio 4 da nossa websérie Como Eliminar o Desperdício da Culpa. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lilian Thieme, sou uma especialista em desperdícios, criadora do método Mottainai. Estamos na websérie Como Eliminar o Desperdício da Culpa. Sejam todos bem-vindos. Oi, nossa, é amanhã, hein? Que coisa boa. Tô tão feliz. Estamos co-criando um lindo conteúdo. Lindo conteúdo. Tô recebendo feedbacks, mensagens do Brasil inteiro e até de fora, de pessoas que neste momento estão conectadas com este conteúdo, que tudo que está sendo falado está fazendo muito sentido. Eu tenho ouvido mensagens sobre a sincronicidade, né? E eu fico muito feliz, porque eu acho que nós estamos sendo dignas, né, dessa investigação e desse conteúdo que está sendo co-criado com todos nós, né? Eu, convidado, vocês que participam, as mensagens que eu vou recebendo, que vocês vão compartilhando, recompartilhando, enfim. Essa é a nova dinâmica quando a gente diz que a gente não sente mais que deve reter o conhecimento, a experiência, a cultura, que a gente precisa compartilhar. Esse é um dos formatos de compartilhar. Webséries, podcasts, blogs, venham todos para este mundo. Verdade, olha lá, falando que estamos felizes com a websérie. Eu também. A gente vai tentando encontrar o ponto de equilíbrio, né? Ano passado, nessa mesma época, eu estava terminando a websérie Profissões de Futuro e fazia toda semana, todos os dias, uma live. E foi muito bom, mas também aprendi bastante coisa. Aprendi que a gente precisa se preservar. E agora fazendo webséries uma vez por mês, eu acho que a gente, pelo menos eu, estou encontrando um bom caminho, um caminho sustentável para produzir, para criar, para descansar, planejar, né? Poder ter isso, porque ter lives diárias é realmente bem puxado. Agora, uma vez por... Olá, Bruno, tudo bom? Vamos eliminar o desperdício da culpa? Vem com a gente investigar isso. E então tem a ver com isso, né? E respeitando também o meu tempo, as fases da lua e uma série de coisas, a gente faz a produção da websérie na lua crescente. A gente está na lua crescente agora. E na lua cheia, que é a semana que vem, tem o Dignas Mulheres, o Círculo de Mulheres que eu estou conduzindo aí. E está sendo incrível, muito bom, muito maravilhoso. Pessoas lindas, lindonas, como você, Claudiane Teixeira. Gente, cadê o Henrique? Ele falou pelo zap que ele já estava pronto. Será que ele já entrou e pediu para compartilhar? Deixa eu olhar aqui. Não entrou ainda. Ah, sim, entrou. Agora pede para compartilhar. Henrique Costa acabou de entrar. Vai pedir para compartilhar a tela e a gente começa o nosso papo. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Eu fico muito animada. É um presente. Deixa eu ver. Mas novamente, ele fez de novo o pedido. Vamos ver aqui. Agora ele vai entrar. Atenção. Tchan, tcharam. Com vocês. O criador do Instagram Paz e Filhos, Henrique Costa. Vamos ver se ele tem algumas dicas pra gente
Como a gente pode eliminar o desperdício da culpa? Henrique, cadê você? Você tá chegando, tá com a rolando. Oi, Vanúzia! Beijo pra você. Como é que tá aí Natal? Aqui em São Paulo tá bem frio. E aí? Tá calor? Me conta. Tem acompanhado aí você no 50 mais ativa? Meu Deus. Quanta disposição, quanta alegria. Qual é o segredo, hein? Hum? E não deu. Tenta de novo, então, já que você não conseguiu entrar, Henrique. Sai e entra novamente. Bom, se é a primeira vez que você está passando por aqui, essa é uma websérie investigativa, Como Eliminar o Desperdício da Culpa. Eu sou uma caçadora de desperdícios. E recentemente me deparei com essa questão de que a culpa gera muitos desperdícios na nossa vida. Eu falei, puxa, como é que a gente vai se livrar desse desperdício, que é a culpa? E aí comecei entrevistando pessoas, e começou na quarta-feira com Adriana Albertal, que é uma desarmadora de bombas. Bomba? A culpa é uma bomba, né? Então ela conversou sobre várias coisas, mas entre elas o que é a funcionalidade do erro. Qual a funcionalidade do erro, né? Henrique, talvez você tenha que sair e entrar novamente para pedir a solicitação para compartilhar a tela. Será que não? Vamos tentar de novo? Aí, esse foi o episódio 1. O episódio 2 foi Lilian Bastos e trouxe muito essa reconexão nossa com a natureza, né? Que isso é muito importante para que a gente possa se reconectar com a nossa essência e principalmente se fortalecer. Quando a gente se sente forte, a gente não assume as culpas que não nos pertencem. A gente só assume isso quando a gente está vulnerável. Então, se reconectar com a natureza é uma das formas. E ela deu várias dicas e tal, e falou muito sobre a funcionalidade das plantas e para a gente prestar atenção nos sinais. Episódio 3 que foi ontem, a Luciana Fernandes, que estuda muito antroposofia, falou muito sobre o perdão. Porque se a culpa traz sofrimento, o perdão traz o alívio que a gente tanto busca. E foi quase 1h30. Tão profundo, impactante, tanto conteúdo que a Luciana Fernandes trouxe. Vale muito a pena, tá lá no IGTV, tá no canal do YouTube também, para quem quiser procurar. Ai, meu Deus, você entrou e você precisa pedir para compartilhar aqui, Henrique, para a gente poder fazer. E hoje, na noite de hoje, Henrique Costa vai falar sobre essa relação de culpa e parentalidade, que tem a ver com o fato de ser pai, as relações entre pais e filhos. Rola muita culpa? Rola, né? E ele está fazendo um trabalho é, no Instagram Paz e Filhos, em que justamente ele trabalha essas questões por meio de uma série de técnicas e vai nessa parte de afinar a comunicação entre pais e filhos, também com o conhecimento da constelação sistêmica. Porque a constelação sistêmica traz uma série de informações. Agora, como a gente vai trabalhar isso? Através de uma comunicação mais assertiva. E aí ele tem trabalhado, investigado. Eu participei de um curso dele de disciplina positiva. Minhas filhas fizeram constelação com ele e ele tem uma didática, tem uma coisa muito bacana. E eu falei, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre como eliminar o desperdício da culpa e essa relação com a parentalidade, porque isso pega muito. Diga aí, quem é o quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente não se sente culpado? A gente se sente culpado por aquilo que a gente fez, a gente se sente culpado por aquilo que a gente deixou de fazer, e é uma confusão danada. E aí eu queria que ele me ajudasse nessa questão aí, né? E ele só não está conseguindo entrar, mas ele fez a lição de casa, porque ele mandou aí um áudio para mim falando por onde ele quer navegar, e eu falei, olha, também é daqueles que estuda, que pesquisa muito. Eu já dei esse desafio para ele, já tem uma semana, então ele está
mergulhado aí nessa questão. E hoje promete. Hoje é um episódio que promete muito. Ele vai entrar, né, daqui a pouco. Alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer uma pergunta? Estamos aqui. Já está avisando, né, que dia 26 de maio vai acontecer o Dignas Mulheres, que é o círculo de mulheres que eu conduzo uma vez por mês, sempre na lua cheia. Para quem quer participar, o link está na minha bio aqui do Instagram, chamado Dignas Mulheres. Você, para fazer a sua inscrição, para participar, porque aí por ele você recebe o link na plataforma Zoom e vai ter 2 horas de interação direto comigo, porque o Dignas Mulheres é interação pura, as mulheres vão compartilhando experiências, conhecimentos, e cada mês é um tema diferente. E esse mês o tema vai ser, cada um vai falar como eliminou, como conseguiu se livrar da culpa. Porque assim, a gente carrega culpas? Carrega, mas a gente já conseguiu se livrar de muitas. Então a gente vai compartilhar experiências aí e estratégias. Vai ser fantástico. Você quer participar? Se inscreve, porque vai ser já na semana que vem, vai ser no dia 26, tá? Tem um ingresso solidário para você ajudar uma causa social, que é o do Naia. Então, assim, tá tudo certo. Você ajuda o mundo e você ajuda a mim. E aí a gente resolve desarma muitas bombas. Ai, meu Deus. Henrique vai falar. Não sei se a internet estava fraca, não conseguiu entrar. Então, o que eu vou pedir? Você sai, entra novamente, aí vai aparecer a tela de solicitação e a gente faz de novo. Fica tranquilo, porque a gente consegue, sem problemas, essas coisas, né? E ele tá fazendo uma websérie sobre o desafio da educação, com a Claudiane Teixeira. É isso aí, Clau? Mas é uma websérie em podcast? Só me confirma. E é no podcast Fogo na Calcinha, que você conduz? Me confirma aí, porque eu tô sabendo que vocês dois estão fazendo aí uma, um material sobre educação juntos, e que, aliás, né, já estou aqui esperando. Não sei se já foi lançado, já foi gravado, mas eu estou sabendo aí que o Henrique Costa, que vai ser meu entrevistado de hoje, tá com essa websérie aí sobre educação, com a Claudiane Teixeira. Ela vai falar aí para mim. Gente, eu não sei por que ele trava aqui, não aparece a solicitação e tal, não sei. Vamos ver aqui. Poucas. Vamos ver aqui, o povo tá falando. Gente, ah, agora acho que vai. Ele tinha travado. Agora acho que vai, porque fez o pedido. Ah, temporada Dilemas do Educar. Deu certo! E aí, Henrique? Tá me ouvindo? Oi. Ah, pronto, resolveu-se. Boa noite. Boa noite. Desculpa, estava mandando a solicitação e o Instagram não estava mandando para você. Mas o importante é que você chegou. O importante é que agora vai, certo? Agora vai. Certíssimo. Primeiro, queria já jogar para você o desafio, a pergunta que não quer Uhum. calar. Henrique Costa, Hum. criador do Instagram Paz e Filhos, que está investigando aí essa coisa da relação de parentalidade, a comunicação. E a pergunta que não quer calar é: como eliminar o desperdício da culpa? A culpa não é uma coisa fácil, né?
Porque a culpa ela tá tão enraizada na gente, mas assim, em todos os tipos de relações, né? Tanto no ah, a relação parental, né, que é o que eu cuido mais, né, que eu trabalho mais, mas eu acho que em qualquer coisa. Na vida profissional, por exemplo, tem muita. Qualquer coisa que envolve produção, né? E o caminho que eu encontrei, tem vários caminhos, o caminho que eu encontrei foi através do estudo. Para mim, estudar é a forma de você reelaborar experiências, né? Assim como terapia. Então, acho que reelaborar experiências, repensar as experiências, eu acho que ajuda bastante a eliminar a culpa. Muito bom. Então, isso que a gente está fazendo já é um grande caminho. Com certeza. Discussão, né? Conversa, isso é importante. E me conta aí, desde que você foi convidado para ser um dos meus estrategistas aqui dessa websérie inédita, o que que Uhum. rolou? Ah, Você eu pensei topou, aí bastante ficou, sobre. me conta. Uhum. Então, eu fui pensar sobre o que eu poderia trazer para contribuir nessa discussão sobre culpa, né? E eu fui pensar assim, quando é que a gente começou a ser tão íntimo da culpa? Por que nós somos íntimos da culpa? Onde começou esse modelo de pensamento? Por que a gente adotou esse modelo de ação? Vamos chamar de modelo de ação, né? Como a gente age. E, para mim, invariavelmente cai na infância e na relação da criança com os pais. Por isso você me interessava, porque você tem não só investigado, como tem trabalhado muito com esse foco aí da infância, de ajudar os pais nessa coisa de educar os filhos, constelando, fazendo constelações sistêmicas, melhorando e facilitando essa relação entre pais e filhos, que você escolheu isso, né? E aí eu falei, olha, aliás, é um pai fresco. Quanto tempo está o Bernardo? Daqui uns dias faz um ano. Olha lá. Quando a gente fez o nosso primeiro podcast e já estava para o pré-lançamento do Paz e Filhos, ele estava aí, né? Tava bem novinho ainda, e você bem Tava com recente, poucos meses, eu acho. poucos meses. E aí você me contou dessa tua intenção. E olha, gente, eu quero falar uma particularidade. Por que que eu colei no Henrique? Ele falou, Tieme, eu decidi ser o dono da casa, cuidar do Bernardo. Você lembra dessa decisão? A gente tomou a decisão e eu vou Lembro sim. ser pai, eu vou ser pai, né? Eu vou ser pai em tempo integral. E eu achei aquilo, eu falei, eu quero acompanhar esse desenvolvimento de perto, como é que está sendo. Aí a gente gravou alguns podcasts e você começou a participar de alguns projetos meus. E eu falei, olha, eu quero acompanhar isso. E agora o Bernardo já vai fazer um ano, né? Então, Já faz um ano. Estamos nesse modelo de parentalidade já faz um ano. Na verdade, ele começou muito antes no planejamento, né? Foi no planejamento que ele começou. Porque quando a gente decidiu engravidar, né? Que a gente decidiu ter um bebê, a gente queria que alguém ficasse em casa com ele o tempo inteiro. Então a gente viu dentro da nossa realidade qual era o melhor caminho e decidiu que seria eu. E estamos aí desde que ele nasceu. para quem ficou curioso, tem um podcast meu no Spotify que a gente está só falando sobre essa questão aí, esse projeto dele, as descobertas. Quem quiser, tá tudo lá, depois manda o link para vocês. Mas vamos continuar, Henrique. O nosso foco aqui da culpa e dessas coisas que você andou pensando aí desde que eu te provoquei. Então, o que a gente pode falar da culpa com relação à infância, né? Porque assim, quando eu penso sobre a culpa, Tim, eu tenho que tentar dissecar a culpa. O que é a culpa, né? Dentro da minha perspectiva, que é a perspectiva da comunicação não violenta e da disciplina positiva.
A gente sente culpa quando a gente tem certeza que a gente machucou alguém. É uma certeza interna, assim, né? Eu fiz alguma coisa que machucou uma pessoa. E essa coisa que eu fiz quebrou uma regra. Alguma regra. Então a culpa está ligada sempre com um conjunto de regras. E geralmente regras muito fixas, assim, muito pesadas às vezes. Então quando a gente quebra essa regra e tem a certeza que fez um mal para alguém, a gente sente muito medo. E a gente sente muito medo porque a gente tem medo de perder o direito de pertencer a um contexto que a gente faz parte. Certo? Na constelação familiar, por exemplo, quando algum elemento da família faz alguma coisa que aquela família, aquele contexto acha errado, a pessoa sente culpa porque acha que não será mais aceita dentro daquele grupo. Então é muito comum, por exemplo, uma figura paterna que fica um pouco ausente por X motivos, né? Não importa o motivo, ele acaba se sentindo culpado, achando que os filhos não vão amar mais ele, por exemplo, porque ele fez alguma coisa errada no passado. Então a gente fica com esse medo, com essa regra quebrada, com essa certeza que fez mal para alguém e tal. E quando a gente está diante de um erro, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? A gente, por conta da culpa, tende a se machucar, tende a se punir. Essa é a palavra-chave para mim. A gente se pune. Por quê? Porque nós viemos de um modelo onde a gente enxerga o erro como uma coisa que impõe punição. Todo erro impõe àquela pessoa uma punição. E a disciplina positiva, a comunicação não violenta, enxergam um erro como uma oportunidade de crescimento. Só que isso é diametralmente oposto com o que a gente aprende. A nossa sociedade ela é punitiva. Olha, sem entrar no mérito mais profundo, mas olha o nosso sistema carcerário, por exemplo. Uma pessoa faz um erro, ela cometeu um erro, certo? E ela é colocada num lugar onde não há nenhum tipo de educação para ela voltar a ser um cidadão operante correto, que siga as regras da sociedade. Ela vai para um ambiente onde ela é punida o tempo inteiro. E nós não estamos preocupados se aquilo vai fazer bem para ela ou se ela vai ser uma pessoa melhor. A gente quer punir o tempo inteiro. E nós fazemos isso com as crianças. Quando uma criança comete algum erro, nós não estamos muito preocupados em. É uma coisa meio automática, assim, sabe? Entender o caminho que chegou para fazer aquilo, qual que era o pensamento da criança para que aquilo acontecesse e tal. A gente já parte para uma punição achando que aquilo vai fazer a criança melhor. E esse caminho de punição desde a infância vai fazendo a gente crescer e virar adultos que têm isso na mente, né? Um erro acarreta punição. Um erro acarreta punição. Mesmo que isso não vai ensinar a pessoa a ser melhor. Não importa. Então, quando a gente comete um erro, a gente tem esse modelo bem incrustado na gente, e aí vem o chicotinho, ó. A gente se bate, porque a culpa tem essa autoviolência. E eu acredito que seja por conta desse modelo que a gente aprende quando é criança, por conta da relação da criança com os pais, né, que é o modelo de educação que a gente adota. Nossa. E aí, que é o caso quando eu mandei o vídeo para você, né? Quando me veio essa questão da culpa como raiz de um desperdício muito grande, pelo menos para mim, que aí eu com as minhas culpas e quem não as tem, né? Que estão lá nas crenças, no subconsciente e tal, e de erros que que a gente acha que cometeu ou sentiu que cometeu, e aí inconscientemente já vem a punição, e aí ela vai durante Uhum. anos ali e depois somatiza como doenças, né? Doenças físicas ou emocionais. E aí não sou só eu que estou percebendo isso, tem bastante gente que já começou a se ligar. E aí, duas perguntas que eu tenho, assim, né? Que são hoje os meus. Porque se eu estou sofrendo disso, eu falo, poxa, como é que eu me livro dessas culpas e dessas coisas que não fazem mais sentido e eu não preciso me Uhum. punir mais. Você Uhum. fala, gente, quem vai se punir? Mas inconscientemente a gente faz, porque por isso tem as consequências.
Essa é uma. E a outra, eu sou mãe, você é pai. Uhum, Como é que a gente não vai replicar esse modelo que a gente aprendeu? Porque, né? Porque agora eu estou no momento de tomada de consciência para mim e também para os meus, né? Então, eu queria que uhum. você pudesse descortinar algumas coisas pela experiência que você tem na sua vida e também dos projetos e dos trabalhos que você tem desenvolvido aí no Paz e Filhos, né? O caminho que eu encontrei, e é o caminho com o qual trabalho, né? Que eu falei no começo, é a questão do estudo. Eu acho que a gente precisa criar mais o costume de parar, respirar, sabe? Parar, calma, respira e vamos avaliar o que está acontecendo. E não fazer as coisas tudo no automático, o que é uma coisa muito comum hoje. Tudo é muito rápido, tudo é muito rápido, tudo é para ontem. A gente está muito assim, atarefado o tempo inteiro com um monte de coisa. Isso dificulta que a gente se aprofunde nos temas, sabe? É, você vê que a gente lê notícia só pela manchete, a gente não lê notícia mais, porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. No trabalho é tudo muita coisa. Aí você quer ser um pai, uma mãe melhor, é 1 milhão de canais te dizendo um monte de coisa para fazer. Então, quando a gente para, respira e para pensar, a gente consegue ir devagarzinho decantando algumas coisas, certo? A gente vai decantando algumas coisas. E aí nisso a gente pode olhar para a própria vida, para as próprias experiências e conseguir reelaborar as coisas com mais propriedade. Né? Isso é uma coisa, né? Como é que a gente repensa a culpa para a gente? E o processo com relação ao pai e ao filho, assim, essa relação, é mais ou menos a mesma coisa, só vai olhar para um canto do paradigma que é um pouco diferente. Uma coisa é você com você mesmo, outra coisa é você, como é que você olha a sua relação com o seu pai para replicar aquilo que vai para frente. Para você exatamente não replicar esse modelo. E um caminho que eu gosto, que eu acho que faz sentido, é a gente repensar a punição. Então, a punição para mim é o foco, é o essencial. Né? Acima disso são coisas assim, detalhes. Né? Mas a gente pode passar de um modelo de punição para responsabilização. São muito diferentes as duas coisas. Uma Como? punição é uma coisa, responsabilização é outra coisa. E a gente acha que é a mesma coisa. Né? A Jane Nelson, que é a mulher que desenvolveu a disciplina positiva, veio lá desde os anos 60 desenvolvendo as ideias da disciplina positiva, ela fala uma frase que é mais ou menos assim: da onde a gente tirou a ideia de que para uma criança aprender, a gente precisa fazer ela sofrer? De onde a gente tirou essa ideia? Que é o modelo da punição. E a responsabilização, ela faz a gente olhar para o erro enquanto uma oportunidade de aprendizado, tanto para o nosso crescimento quanto para a melhoria das relações. E faz a gente olhar para o erro e falar assim, tá, como eu vou consertar isso sem me machucar? O objetivo é eu consertar, não me machucar. E é isso que a disciplina positiva faz os pais passarem para frente para os filhos. A gente não teve essa criação, foi um outro modelo, né? E a responsabilização é isso, mas é uma coisa que você precisa desde criancinha treinar. Isso precisa ser ensinado para você, porque o mundo, time, vai querer te punir. O mundo tem um modelo, as instituições são assim, as relações de classe são assim, o, enfim, em todas as instituições de estudo, por exemplo, são assim. Então, os pais precisam repensar isso. Ensinar as crianças a tomar responsabilidade. Porque com a responsabilização, a criança não vai se punir quando ela cometer um erro. Porque assim, quando é criança, tem alguém para te punir quando você erra, né? Depois que você vira adulto, assim, não tem nenhum um pai ou uma mãe, depois que você fica crescido e vacinado, que vai brigar com você o tempo inteiro, mas isso está internalizado dentro da gente. Papai e mamãe Tá, ficam dentro da gente, né? tá E internalizado aí a esse gente modelo. isso, e aí a gente fica reproduzindo papai e mamãe dentro da gente, batendo, né? Então acho que o segredo é a gente repensar e repassar para os filhos essa nova noção.
E é alguma coisa mais ou menos nisso. Isso, assim, como é que você desenvolve responsabilização, né? Você tem que desenvolver confiança em si mesmo, porque você precisa ter certeza que você consegue resolver o negócio. Quando você pune uma criança, qual que é o pensamento que vem na cabeça dela? Eu não presto, eu não sei fazer, eu não consigo, certo? Como é que uma pessoa que cresce pensando isso vai ter a confiança de falar, não, eu sou capaz de consertar certas coisas? É, Fica muito difícil de nós nos tornarmos adultos que pensam assim, se desde criança a gente está batendo na tecla de que, ó, você não é capaz, você está vendo, olha o que você fez, eu falei para você não fazer, eu não te falei. ela perde a autoconfiança, né? Ela perde a autoconfiança. E eu acho que é tão trágico, não é mais trágico, mas tão trágico quanto isso, é a criança entender que ela resolve as coisas na violência. Sabe, o animal na natureza, quando está encurralado, que ele não tem mais o que fazer, ele ataca, mas ele está com medo. Né? Qualquer animal é assim. Quando nós adotamos essa postura de violência, é porque a gente está acuado, não sabe o que fazer, a gente não consegue se defender de outra forma e explode através de violência. E a gente cresce achando que é assim que tem que resolver. Né? Por isso que lares onde os pais são violentos vão criar, por exemplo, meninos. A probabilidade de criar meninos violentos, já não basta o machismo estrutural fazendo isso, a gente lá na família reproduz isso a todo momento. Vão criar meninos que acham que resolve os problemas com violência, e aí aumenta a taxa de feminicídio, de misoginia, né? Porque não consegue resolver de outra forma. Porque não tem confiança. É. E eu queria falar da importância disso, porque eu fiz o curso com você, eu fiz um curso de disciplina positiva com você, para melhorar o meu relacionamento com as minhas filhas. Isso foi no ano passado, né? Que a gente começa esse trabalho. E eu quero compartilhar aqui com a audiência o seguinte: quando eu fiz, assim, eu nunca agi com violência com as minhas filhas, não batia nelas, não bato nelas, né? E aí eu achava que, ok, educação, né? Tá, tô ali na base da educação, na base do diálogo. Eu sempre achei isso. Quando eu fiz esse curso de disciplina positiva com você e fui entendendo e fui investigando de uma forma mais profunda a comunicação violenta e tudo mais, que eu sabia um pouco, tal, mas e aí a gente fez essa imersão, eu descobri que a palavra, o tom de voz também é violento. Ou seja, a gente fala, né? É uma punição também. Que às vezes a gente pensa que, mas é porque eu não uso de violência física. E aí acha que está tudo resolvido. E a percepção que eu tive é que existe a violência verbal também. E Uhum. aí que e é mais sutil, porque a gente não se dá conta, mas dependendo da forma. Não, depois que você descortina esse mundo para as pessoas, eu comecei a perceber o quanto eu era violenta. Uhum. Eu Uhum. tomei consciência de que aquela comunicação não era porque eu queria, é porque eu estava reproduzindo o que eu recebi também. Meus pais também nunca me Uhum. bateram, mas também tinha isso, né? Então, a falta de conhecimento faz com que a gente vá reproduzindo modelos que hoje não fazem mais sentido para o planeta, né? Uhum. Porque não é através da punição. E muitas vezes a punição não é física, ela é verbal. Então, isso Uhum. foi tão impactante para mim, a partir do momento que eu tive esse contato, né, com você e a disciplina positiva, com a comunicação não violenta, mas já focada na parentalidade, que era um desperdício ficar ali só entre nós, né? Eu falei, a gente precisa levar isso para mais pessoas, por isso a oportunidade de falarmos agora. E, e o quanto conhecer e trazer algum roteiro, e eu falo, meu roteiro, você ensinou um roteiro para reunião de família. Aquilo mudou completamente. Eu achava que eu tinha diálogo com as minhas filhas, mas depois de ver um roteiro, eu falei: isso aqui é roteiro. É assim que a gente começa uma comunicação, né?
E aí mudou muito, muito. E aí mais Uhum. clareza, né? Menos traumas, menos culpa, porque agora você tem ferramentas. Tem boa vontade, mas não tem ferramenta para trabalhar. Acha que sabe. Esse que é o problema. Hoje eu Exato. sei que eu não sei nada, mas eu achava que sabia. Até porque Uhum. era palestrante, eu falava, assim, não, comunicação, eu sei, estudei comunicação. Não sabia nada, não sei nada. Estou todo dia aprendendo e me descobrindo e percebendo. E eu acho que é a evolução. Quando a gente percebe que estava fazendo de uma forma errada, causando danos, e que a partir de agora pode fazer de uma forma melhor, é evolução. Mas muitas vezes a gente se culpa por ter feito errados no passado, né? Porque o pai fala. Uhum. Quantas vezes, quando eu falei com você durante o curso, eu falava assim: nossa, eu tô me sentindo culpada. Porque eu já fiz tanto isso com as meninas. Você lembra? Você Uhum. fala. Lembro, lembro. Falou, você fez o Você melhor que sabe que você pôde com aquilo que você tinha. você sabe que me vem na cabeça uma coisa? É assim, eu acho que muitas vezes a gente passa a vida buscando uma aproximação com o pai e com a mãe, e a gente faz isso de várias formas, né? E muitas vezes, se o pai e a mãe foi violento com a gente às vezes tende a meio que não a reconhecer que eles erraram, porque talvez a gente pense lá no inconsciente que a gente está traindo os nossos pais. Porque se eu falar assim, meu pai errou, eu estou traindo meu pai. Se eu estou buscando a atenção dele, se eu estou buscando a proximidade com ele, eu não posso trair ele. Ele também tem que ser um santo, entendeu? E eu acho que a gente sente um pouco de culpa de falar assim, eu estou quebrando a regra do amor porque eu posso pensar que eu não amo meu pai se eu criticá-lo. Criticá-lo assim, não necessariamente criticar para ele, mas assim, olhar para dentro e falar, nem tudo que ele fez foi certo e tudo bem, foi o que ele aprendeu. Mas isso eu não preciso passar para frente. E muitas vezes a gente não consegue. A gente não consegue. Eu acho que tem isso. Tem o fato da gente não conhecer outra coisa, né? Então, por exemplo, o peixe não sobe em árvore, ele não consegue, ele não sabe, né? Então, quando a gente não sabe o que não sabe, né? Bem simples assim mesmo. Por isso que o estudo é importante da gente ir para frente. E outra coisa é a gente criar o hábito de parar, respirar e pensar, olhar para o espelho e falar: o que eu estou fazendo faz sentido? Vou procurar fontes assim para reflexão, vou conversar com pessoas para eu poder me colocar na frente do espelho e me analisar. Porque senão a gente quer ver um exemplo? É assim, que nem você estava falando. Ah, eu não era violento porque eu não batia nas minhas filhas. Mas hoje eu vejo que existem vários tipos de violência. Você quer ver uma violência que a gente replica muito e a gente não vê como violência? Principalmente com meninos. O menino tá brincando, cai no chão, começa a chorar. A primeira coisa que a gente faz pro menino é: passou, passou, não chora não, não chora não, vai lá, passou, pronto, pronto, vai brincar. Isso é uma violência. Isso é uma violência porque para aquele menininho de 2 anos, 1 ano e meio que caiu e tá chorando, o mundo tá acabando naquele momento. Porque é como ele percebe o mundo. Ele não pensa como um adulto, ele pensa como uma criança. E ele naquele momento ele está desesperado, porque o movimento para frente foi muito brusco, ele está sentindo uma pequena dor no joelho, ele está assustado porque sujou a roupa, sei lá, entendeu? Dentro do mundinho dele aquilo é difícil. E a gente não acolhe e a gente não ajuda ele a elaborar aquilo que está acontecendo dentro dele. A gente cala ele. Principalmente com meninos, porque não é permitido ao homem sentir dor. E a gente fala assim, não foi Então, nada. não foi nada. É como não foi nada. Você não está dentro da Explica desse criança para negócio, não saber. foi nada. Porque a gente tem essa coisa, né? Como a gente já é adulto, aí você vê a criança chorando, sei lá, porque, né? Porque caiu o sorvete, porque, enfim, teve uma coisa, e a gente olha e fala assim, ah, não foi nada, não foi nada. Eu achava que isso era normal. E aí depois eu comecei a perceber como eu vou acolher o que aquela criança está sentindo, porque ela está chorando, ela está sofrendo, ela está sentindo alguma coisa. Como é que a gente acolhe isso e não simplesmente passa por cima e fala, isso aí não é nada, menino, para de ir besteira? Você legitima o que a criança está sentindo. Legitimar é importante.
Sabe, quando, às vezes, inclusive quando adulto, que a gente está triste, a gente vai conversar com alguém, muitas vezes a gente não quer que a pessoa dê solução, a gente só quer uma atenção, que a pessoa escute a gente e fala, nossa, cara, dá pra ver que é muito difícil pra você. Isso, dá pra ver que isso tá pesado, eu sinto muito. E é isso que vai fazer com a criança, é a mesma coisa. Você vai abraçar a criança e falar, nossa, filho, machucou, nossa, parece que tá doendo, né? Parece que você ficou assustado e tal. Olha que oportunidade legal para você ajudar a criança a entender o que está acontecendo com ela naquele momento. Isso que você está sentindo é susto, é medo, sabe? Ou numa outra situação você está sentindo raiva e você elabora aquilo, você não prende aquilo, porque aquilo não vai ficar preso para sempre. Aquilo acumula, acumula, acumula uma vida inteira fazendo esse tipo de coisa. Uma hora explode em algum momento. Às vezes com coisa que não tem nada a ver, mas, né? E a força da criança vai vir no momento que ela conseguir olhar as emoções dela e falar: ah, isso é medo, isso é raiva. Como eu lido com isso? Papai e mamãe estão aqui para te ensinar a lidar com isso. Porque, olha, time, a gente tenta super proteger tanto a criança para não sofrer frustração ou para não sentir dor. E isso é um amor legítimo. É legítimo isso. Criança cai, machuca, você abraça, não passou, tá tudo bem, porque você dói o coração ver a criança sofrendo aquilo. Mas você impedir que a criança sinta frustração é uma violência com ela, porque o mundo vai frustrá-la. O mundo vai frustrá-la muitas vezes, vai ser fonte de frustração. E aí, como é que você ensina ela a lidar com isso? Porque nem sempre ela vai estar na barra da saia da mãe, né? Na barra da calça do pai ali. Ó, eu faço trabalho com jovens, faço trabalho com trainees, com estagiários, né? Você sabe que eu, dentro da minha carreira, eu sempre fiz trabalhos muito ligados a jovens e aí, nas empresas, com os líderes e tal, mas eu sempre tive vocação e tal. E aí, muitas vezes, eu fazia trabalho com estagiários e trainees que estão bem início de carreira, 20 e poucos anos, na faculdade, de empresas assim, bem renomadas e tal. E aí começava a apresentar o Motainá e falava, né, sobre isso, o desperdício, o conceito. E sempre tive esse jeito, né, bem amigável, bem friendly de falar e tal. Isso sempre atraiu muito a atenção deles, e eles se sentiam confiantes para poder se colocar. E aí depois, dentro de um dos workshops, eu lembro de um jovem que ele falou: sabe o que eu queria, Tiene? Aí eu falei: o quê? Eu queria que a minha mãe tivesse me mimado menos. Então, com aquele silêncio, aquela sala, tinha 40 estagiários ali, todos eles muito bem de vida, assim, financeiramente, Uhum. estruturados, faculdades de primeira linha, falavam 3 línguas, eram, né, jovens promissores ali dentro desse grupo. E aí eu falei assim: por quê? Ele falou: porque agora, com 20 e poucos anos, né, me deparando com essa realidade, com esse mundo, com todas as coisas que eu tô vendo que você agora tá falando, eu percebo que o fato dela ter me mimado tanto, me preservado tanto, ao invés de ter me ajudado, né, retardou. Então ele falou isso, e aí muitos outros também concordaram. Isso já fazem alguns anos, mas eu lembro que isso mudou muito o meu comportamento como mãe a partir daquele momento. As minhas eram Uhum. crianças, e eu sempre lembro desses jovens falando disso, né? E eu comecei a também perceber que eu amo, por isso que o fato de amar os filhos e também de pensar no futuro deles, a gente também não pode deixar eles tão protegidos, porque eles ficam muito vulneráveis, muito sensíveis, principalmente essa coisa da frustração. Uhum. E agora você pensa assim: esse jovem está chegando sem essa habilidade de resiliência, Sim. né? E o mercado não está nem aí para isso. O que agora, né? Porque daqui uns 20 anos vai estar cheio de gente que não consegue ser resiliente. Aí vai ser um outro problema. Mas hoje em dia não está nem aí para isso. E o mundo demanda. E esse jovem não consegue dar conta do trabalho, da vida emocional, do estudo, é muita frustração e é muita cobrança que nem a gente estava falando. Tudo é muito, tudo é muito, é muito, é muito. O mundo exige demais. E o que acontece quando você não dá conta disso? Você sente culpa.
Você sente culpa, e você se pune, e você se culpa, e você se pune, e aí você se pune e não consegue fazer diferente, aí você se culpa, e você se pune, e fica nesse ciclo, nesse ciclo, nesse ciclo, nesse ciclo. Esse rapaz falou, eu queria que minha mãe tivesse me mimado menos, né? Porque, enfim, deve ter as dificuldades dele da vida, né? Ah, se ele conseguir passar da autopunição da culpa para responsabilização, ele vai parar e falar assim, beleza, eu tô aqui, não deu certo um monte de coisa até agora, como eu consigo passar para frente? Como que eu resolvo isso? Sabe? Desenvolver uma autocompaixão. A autocompaixão é o oposto da punição, tá? Tá oposto, assim, sabe? O oposto dessa perspectiva da culpa. Se eu me amo, eu não vou me punir, me machucar. Se eu me amo, eu consigo perceber amor no outro, eu consigo ter empatia. E aí isso faz a ponte da responsabilização. Né? Isso faz a ponte da responsabilização. Eu preciso aprender a me amar, para eu aprender o modelo de como amar o outro, para eu poder me responsabilizar. E na culpa, eu não aprendo a me amar. Na culpa. Se eu não aprendo a me amar, e eu aprendo que se resolve as coisas punindo, como é que eu vou criar empatia com o outro? Como é que eu vou fazer essa ligação? Fica muito difícil de trocar o modelo. E isso, por isso que está tão linkado com a parentalidade. A forma como a gente vai instalar esse software aí na criança, desde Eu acho que pequenininho. é isso. Da mesma forma como eu falo, né? A gente roda um algoritmo do desperdício hoje. Ter essa clareza que a gente está rodando no algoritmo do desperdício é o primeiro passo. Porque aí eu me responsabilizo, porque quem cria esse algoritmo sou eu. Eu posso continuar com ele ou eu posso reprogramá-lo agora. E cada um tem Uhum. a sua forma, a sua senha, que é o que você colocou. É. É o Uhum. conhecimento. Você vai atrás de um conhecimento que realmente possa te ajudar a fazer essa reprogramação. E eu acho que é esse caminho que a gente vem fazendo, pelo menos eu tenho. Quando eu me liguei disso, eu já pensei, falei, a primeira pessoa que precisa aprender a lidar e se livrar da culpa sou eu. Porque a partir do Uhum. meu exemplo, vai ser muito mais fácil para as minhas filhas compreenderem que existe um outro modelo mental aí em cima disso, que a gente não precisa se punir. Porque como é que eu vou parar de punir ela se eu ainda estou me autopunindo? Uhum. É É. muito esforço para pouco resultado e fica incoerente. Por mais que a gente ame os nossos filhos e queira diminuir esse desperdício da culpa, eu acho que o ponto principal é começar Uhum. internamente, né? Olhar para si. Pessoalmente isso. Tem que olhar para si. E olhar para si, olhar para o papai e para a mamãe, né? Tem um passinho atrás. Repensar as relações. E, e assim, você consegue isso através de estudo, de terapia, de conversa. O importante, time, eu acho que é assim, é estar aberto a aprender. Estar aberto. Estar aberto a entender que você não tem todas as respostas. E tudo que você aprendeu não é absoluto. Tudo é uma grande construção. Tudo está se construindo o tempo inteiro. Então, se a gente veio de um tipo de criação com os nossos pais, isso foi se construindo através do tempo, a gente tem uma relação diferente com nossos filhos, é uma construção, e eles vão ter com os deles, e é uma construção, é um eterno construir, um eterno construir. Isso quer dizer que o que você sabe não é absoluto, não está gravado em pedra. E, então, quando você vira e pensa assim, eu não presto, isso é uma construção. E saber que as coisas são uma construção é muito libertador. Porque você consegue desconstruir e reconstruir com outra coisa. E se a gente estava falando sobre desperdício de culpa, quanta energia, quanto tempo a gente gasta se machucando que a gente poderia usar se reconstruindo para Ai, alguma adorei. outra coisa. Ai, eu acho que eu preciso colocar essa frase aí no tema do nosso encontro de hoje, né? O desperdício da culpa tá nisso, né? O tempo, a energia, o dinheiro que a gente investe e se punindo, se a gente pegar esse mesmo recurso e usar para nossa reconstrução, para nossa restauração, a gente já vai estar eliminando esse desperdício. Porque o que eu percebi era Exatamente. isso. Gente, enquanto eu estou me Exatamente. culpando, eu estou gastando meu tempo,
eu tô gastando minha energia, eu tô me culpando e aí eu não mereço isso aí não é pra mim, tô, né, negando um monte de coisa, mas no fundo por quê? Eu tô me culpando, eu não tô, Uhum. né, tô me querendo me punir. Mas na hora que É, você fala, pera exatamente. lá, culpa não existe. Eu não preciso me punir, ninguém tá mandando, para com isso. Aí vai começar a sobrar o quê? Hein, Henrique? Começa a sobrar tempo, começa a sobrar energia, começa a sobrar dinheiro, começa a sobrar ideias para a gente poder ir para o lado do aprimoramento, restauração, né? Uhum. E Exatamente. aí E o pensa num alívio, né? global. Pensa num global. A gente está pensando em um indivíduo. Agora, se todo mundo passa a pensar assim, quanto tempo, energia e dinheiro entra no mundo? Porque numa outra assim, numa outra aplicação, né, numa outra lógica de aplicação, se todo mundo fizer a mesma coisa, e se você consegue, se todo mundo conseguisse passar isso para os filhos, desde criancinha ia estar com essa nova lógica. Então, assim, uma população toda com essa nova lógica trabalhando de forma diferente. É claro que não é fácil, né? Porque a gente vem de uma vida com essa programação, né? E tem técnicas, existem caminhos já bem consolidados de como fazer essa troca, né? Da culpa para responsabilização. E é interessante que as pessoas procurem, né? Que as pessoas entendam isso e procurem, né? E tem vários caminhos. Cada um, cara, encontra o que for bom para você, o que E tá, funciona para você. e tá E tudo pronto, entendeu? certo. Funciona o que vê o que funciona para você e vai para frente, né? Mas é entender que se alguma coisa foi construída, você pode implodir e construir outra coisa em cima. Vai buscar a ferramenta, né? Vai buscar a caixa de ferramenta necessária que você goste, né? Mas vai fazer alguma coisa nesse sentido. É. E meu pai é mecânico e ele sempre me ensinou uma coisa. Ele falou, filha, como bom mecânico que ele falou, filha, a gente para ser um bom mecânico precisa de boa vontade. Primeiro tem que ter muita boa vontade para consertar coisas, né? Porque o mecânico conserta Uhum, motores. Essa boa vontade. Aí eu falava, o que mais, pai? Isso é de conhecimento, filha. Você quer consertar uma coisa, mas uhum. se você não tiver conhecimento, você quer, tem Não vontade, adianta mas não tem nada. conhecimento, não dá. Aí eu falei, o que mais? Isso é de ferramenta também. Ferramenta é importante. Então eu tenho para mim muito isso, né? Tenho boa vontade? Tenho. Para me livrar da culpa? Tenho. Eu decidi que é isso que eu quero. Tenho conhecimento? Não. Não tenho conhecimento ainda. Eu não sei. Vou atrás do conhecimento. E com conhecimento a gente Uhum. percebe o valor Ex- das ferramentas. Porque é isso, às vezes você tem um conhecimento, mas você não tem a ferramenta que vai falar assim: olha, você tem um conhecimento, você tem que destarrachar tais parafusos, mas se não tem a ferramenta para destarrachar, não que consegue, adianta? vai. É. Também se você tem, olha só outra coisa que está muito no mundo aí, milhares de ferramentas, mas não sabe usar, para que serve, acha que precisa de todas as ferramentas, e na verdade não. Então, assim, boa vontade e conhecimento são, eu acho que são as duas primeiras bases. A partir daí, começa a investigar as ferramentas, porque, né, para a questão de cada um, aí vai começando a investigar as ferramentas e conhecer para ver qual realmente é aquela que vai experimentar, se vai funcionar ou não, vai fazer uns testes e tal. E às vezes as É, pessoas se uhum, perdem em adquirir muitas ferramentas, depois não sabe o que faz com tantas delas, porque faltou o conhecimento, né? uhum. Faltou A gente é sempre esse inundado com tanta coisa, né? A gente é muito inundado. Tem muita coisa. A gente se perde nesse meio. E aí aumenta a ansiedade também, que é um dos grandes maus do século. Uhum, A ansiedade vem de infinitas possibilidades. A gente tem muitas opções hoje, não tem, Henrique? Fala um pouquinho, até uhum. É, essa juventude, as nossas crianças, elas têm tantas opções, e isso vai causando aí uma certa uhum. ansiedade. Quando junta com o medo de errar, né? É tanta escolha e o medo de errar, e aí É. E se você fica ansioso e não consegue fazer, você sente culpa. Você sempre vai cair em cima disso, né? Olha, você estava falando dessa. Quais ferramentas, tem muitas ferramentas e tal, né? Uma ideia interessante é assim: olha,
qual que é o mínimo necessário para começar. O mínimo necessário para começar. E depois eu vou colocando as coisas, assim, sabe? É tipo uma criancinha que quer uma bicicleta muito maravilhosa. Meu, ele precisa de 2 pneus, o aro, o guidão e o banco. É isso que ele precisa primeiro para começar a andar de bicicleta. Depois ele troca o pedal, depois ele coloca uma latinha para bater, fazer barulho na bicicleta, depois ele coloca um freio, enfim. E essa é a ideia. Qual que é o mínimo necessário para você começar? Um exemplo prático, né? Nas aulas de CNV que a gente teve, assim, né? Que aprendeu os 4 passos, né? De como conversar e transmitir o que você quer, assim, com uma forma mais clara e tal. Ah, beleza, eu entendi os 4 passos, né? Eu entendi quais são as ferramentas que eu preciso para elaborar a informação dentro de mim e colocar para o outro. Mas eu não consigo falar ainda. Eu não consigo começar uma conversa. Tem essa dificuldade. Beleza. O que você consegue fazer agora? Você consegue escrever? Não só ficar na sua cabeça. Você consegue escrever? Simula uma conversa. Ah, consigo. Faz, escreve. Faz a simulação. Qual que é o próximo passo? Você consegue fazer essa simulação conversada com alguém, não com a pessoa com quem você precisa conversar, mas com um amigo? Consigo. Você consegue se gravar falando? Consigo. Beleza, você já está andando com a bicicleta. Você já está andando. Entende? Você não precisa passar. Nossa, peguei um livro de CNV na mão, amanhã eu vou conversar com o meu cônjuge sobre um problema que a gente tem há 15 anos. Não é assim que funciona. Né? Ou se você não consegue conversar necessariamente com aquela pessoa, é mais difícil, começa aplicando os métodos que você aprendeu com pessoas que são um pouco mais fáceis de você aplicar. Alguém do trabalho, um vizinho, enfim. E vai devagarzinho, vai construindo isso, vai construindo. Porque assim, é muito melhor que você faça 3 coisas por inteira do que você começar 20 e não terminar nenhuma. Isso. Muita iniciativa, pouca acabativa. Isso gera culpa também, hein? Exatamente. E o que o mundo fala pra você hoje? Ó, tem 20 coisas pra você fazer e não dá conta. E a gente sente culpa por não dar conta e a gente fica ansioso. E aí, enfim, começa, né? Tudo que a gente tá falando, é esse ciclo difícil, esse ciclo, assim. Por isso que parar e pensar é tão importante. Parar pra respirar é importante. Definir algumas metas, assim, metas, o mínimo possível para você começar a se exercitar e ir devagarzinho e vai chegar lá. Henrique, pegando esse gancho até aqui falando, mês passado, a minha websérie de investigativa era qual a medida do mínimo necessário e o máximo suficiente. E foi assim, fantástico. Isso foi no mês passado. Quem está interessado nesse tema, tá no IGTV, tá no meu canal do YouTube, Tieme Yamashita, a websérie Qual a medida do mínimo necessário e o máximo suficiente. Foram 5 lives com 5 estrategistas em que a gente só explorou isso. E hoje eu queria que você aproveitasse, já que você tocou nesse tema, qual o mínimo necessário e o máximo suficiente para a gente começar a eliminar esse desperdício aí da culpa. Que você já falou. Conhecimento, estudar, né? Você falou, olha, começar a estudar é uma das formas de se livrar disso. Agora, pensando em coisas bem simples mesmo, que é o mínimo dos mínimos, né? Porque estudar é uma coisa bem... Então, eu queria que a gente pudesse chegar, né, no mínimo necessário para quem agora está assistindo a gente e para a gente mesmo, né? Para poder mesmo pensar, né? Pô, vamos levar isso aqui a sério. Pronto. Qual o mínimo necessário e o máximo suficiente que você imagina? Tá. Eu acho que o mínimo não é, ou para começar, o primeiro passo mesmo é entender que o sofrimento, desculpa, o sofrimento não ensina. O sofrimento não ensina, o que ensina é o encorajamento. Né? Porque assim, se a gente está pensando em como melhorar essa questão da culpa, e toda vez que a gente sente culpa, a gente sofre e a gente se pune porque a gente quer pagar alguma coisa para a gente poder ser aceito novamente no grupo, que a gente quer pagar porque a gente quebrou a regra, e esse é o modelo que a gente tem. O primeiro passo é: o sofrimento não vai me ensinar. Não vai mudar em mim as coisas. O sofrimento não vai me dar uma capacidade
de, de resolver algum problema. Essa é a primeira coisa, porque isso coloca em xeque o modelo que você adotou, faz você questionar. E faz você questionar a violência que você coloca contra você mesma e, por exemplo, com um filho. Se eu sei que o sofrimento não vai fazer ele parar de quebrar brinquedo, por exemplo, eu não vou, eu vou parar de punir ele com violência. Porque o objetivo é fazer ele parar de quebrar as coisas, por exemplo. Então, qual caminho é, então? Qual caminho? E aí, pensar isso abre a possibilidade de você pensar qual caminho, se não o da violência, qual caminho? E aí, ó, a sua cabeça faz assim, ó, né? Eu tenho um monte de opções. Eu vou correr atrás das ferramentas, do conhecimento, vou melhorar minha boa vontade. Então, assim, é uma coisa meio abstrata, né? Mas sem isso, sem você colocar a violência em xeque, você não sabe, você vai patinar muito. Para mim, esse é o mínimo. A partir daí, vai em outras coisas. Nossa, muito bom. Isso já é um grande exercício, porque tá no piloto automático, viu? Tá no piloto automático, Uhum. né? Tá tão lá Então, que é um esforço, é como quem é destro começar a fazer as coisas com a outra mão. Tá tão assim, uhum. você vai fazendo tudo devagarzinho, mas é um exercício desafiador que eu vou me desafiar a experimentar também. E eu acho Uhum. também que estar em contato com outras pessoas que também estão nessa busca pode ser muito confortante. Você fazer parte Uhum. de grupos de estudo, participar de workshops em grupo também, que eu sempre digo, é muito rico. Você pode fazer um curso ou uma consultoria individual, por exemplo, como eu fiz com você, que a gente fez um trabalho individualizado, né, durante um período, mas eu vejo que o potencial dos grupos, o Ah, potencial sim, dos Tia. grupos, me fala sobre a Eu acho que experiência que você tem quando a gente vai um grupo estudar alguma coisa, refletir, co-criar junto, né, trocar experiências. quando você fala, você está contando uma história, contando a sua história, você já está relaborando a ideia. Porque o falar te ajuda a relaborar as coisas. É muito importante ter contato com. Terapia é isso, né? No final das contas, terapia é isso. É muito importante você ter contato com outras pessoas que estão na mesma vibe, assim, para você ir conversando e relaborando. E pegando esse gancho, um exercício muito legal. Se a gente traz a questão da culpa e da autopunição da infância, um exercício muito legal é você, adulto, talvez escrever uma carta para você mesmo quando era criança, para falar para você mesmo que está tudo bem, que não é necessário mais sofrer e que você pode acolher aquela criança que tem sofrimento. Isso pode ser através de uma carta, você pode pegar uma foto sua quando criança e ficar olhando e conversando com essa foto. Pode ser um pensamento, você olhando para você mesmo, sabe? E, e quando vir na sua cabeça essa imagem dessa criança com medo, ou se sentindo mal, se sentindo insuficiente e tal, você adulto pode falar para ela: eu vou tomar conta de você agora. Não se preocupa. Você pode ser só criança. Isso é um exercício da constelação. Você pode ser só criança a partir de agora. Eu, adulto, estou aqui para tomar conta de você. Você não precisa ter todo esse peso que a culpa traz. Você pode ir crescer mais tranquila, sabe? Para tentar ir diminuindo devagarzinho essa violência que a gente faz com a gente mesmo, que vem dessa época de infância. E essa criança, ela precisa de alguém que acolha ela, porque ela não teve acolhimento. Né? No final, quando você relabora experiências na terapia, de alguma forma é um acolhimento dessa criança que não teve. Então a gente pode fazer isso enquanto adulto, né? Olhar para essa criança, dar muito amor para ela, dar muito carinho para ela, toma assim, se empodera enquanto adulto, se empodera para resolver.
Eu acho que esse exercício é empoderador, porque dá para o adulto a noção de que eu posso resolver. E eu resolvo a partir de agora. E aí você olha para frente, para os problemas com uma outra postura. Fica uma dica, eu acho que é um exercício muito interessante. Com certeza. Fazer essa regressão, né? Você olhar para você quando tinha 7 anos, 4 anos e poder ter as lembranças e conversar com você mesmo agora como adulto. Tem até É, uhum. um filme da Disney, que agora eu esqueci o nome, era justamente com Bruce Willis, ele é o aviador, né? Ele tinha o Duas sonho, vidas, né? chama Duas Vidas. Duas vidas. Duas. Gente, É é, maravilhoso é esse filme. da Disney, maravilhoso, né? O Uhum, menino tem 7 anos, ele aparece na vida de uhum. um adulto de 40, e aí ele falou, eu sou tal pessoa. Aí era ele. E ele tinha Era ele esquecido mesmo. dos sonhos, e aí ele percebe, né, tanta coisa dele. E é muito lindo esse filme, e eu acho que se a gente assistir ele hoje, 2021, a gente vai compreender muitas coisas que da primeira vez a gente assistiu na sessão da tarde e achou só que era uma fantasia da Disney. É, nossa, tem uma cena assim tão legal que ele fala pra ele criança, nossa, olha o que eu conquistei, tem uma casa, tem um carro, ele é rico, o cara é muito Ele é rico, né? rico, ele é rico. É. Ele é muito rico. E a criança fala assim, você tem cachorro? Não. Você tem uma esposa? Não. Eu sou aviador? Que ele queria ser aviador, né? É o sonho Também dele, não. é. Né? Nossa, minha vida é muito chata, eu sou um perdedor. A criança fala pra ele no final das contas, né? E tipo, ele tem tudo que o mundo fala que você precisa pra ser feliz, né? Mas Ele é a rico, criança poderoso, é jovem e tal, e no final das contas não é nada disso, né? é, é muito. E aí eu queria também falar de uma coisa que a gente comentou aqui sobre um seriado que This Is Us. Uhum. Maravilhoso. Ele tá na Amazon, né? Amazon Prime, né? Não sei. Tá, É na Amazon, é. Uhum. tá na Amazon Prime, This Is Us. E você comentou desse seriado. Eu também já estava assistindo ele. E ele vale por muitos anos de terapia, né? A gente Nossa, consegue muito. compreender as relações, os traumas, os impactos, né? E eu acho que essa série, This Is Us, fala muito da parentalidade, né? Das relações humanas de uma forma. E também, é, eu depois de ter assistido e conversando com as meninas, porque na verdade foram as minhas filhas que começaram a assistir, que depois eu comecei a assistir. Ela chorava copiosamente. Ficava assim, sabe? Uhum. Aí eu saí do quarto e falei assim: tá acontecendo o quê, minha filha? Tá tudo bem? E ela chorava de madrugada. Aí eu, de madrugada, filha da gente chorando, você vai lá ver, né? Assistindo o seriado. Aí eu falei: ela, mãe, você assiste esse seriado depois? Aí eu, toda noite a menina chorava. E aí eu falei, vou ter que assistir, vou ter que assistir. Aí eu comecei a assistir, comecei a chorar também, mas aí eu comecei a compreender. E aí a gente tinha repertório para conversar disso. E sabe uma das coisas que aconteceu com a gente depois de ter assistido esse seriado? A gente parou a julgar menos. Passou a julgar menos. Uhum. Porque Uhum. você julga o comportamento de hoje sem compreender uma coisa chamada contexto. E ali o modelo daquele seriado, ele roda em flashback. Então a criança, ela tem uma percepção. Pá! Quando ele vai para o flashback, e aí o espectador começa a compreender um contexto por trás daquilo, e aquilo muda completamente aquele Uhum. julgamento anterior. Então eu percebo, eu falei assim, cara, eu também julguei assim, mas eu não sabia o contexto. E aí a gente para de gastar energia julgando e vai direto para a pergunta. Por que você fez isso? Sim, sim. E eu Uhum. elimino muito desperdício. Cara, ó, Tieme, uma vez um professor falou uma coisa pra mim tão legal. Ele falou assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Parece uma coisa muito besta, né? Mas é uma coisa muito interessante, cara.
Todo ponto de vista é a vista de um ponto e nenhum ponto está sobre o outro ponto no mesmo lugar. Certo? Os pontos estão espalhados no espaço. Então, assim, mesmo que você tenha irmãos criados na mesma casa, onde os pais julgam ser a mesma criação para todo mundo, não é a mesma. A criança percebe o mundo de forma diferente. Você vê nessa série mesmo, eles são trigêmeos. Nasceram um minuto diferente do outro, sabe? Os pais foram casados o tempo inteiro, né? Todo mundo viveu a mesma experiência da casa e cada um tinha uma perspectiva, né? Então, aí você pensa assim, contexto, né? Contexto. Se você pensa na parte de punição, punição envolve julgamento de certo e errado. Você errou Sim. através desse código aqui, você quebrou esse código, então eu vou te punir. Né? A comunicação não violenta fala o quê? Se a gente não sair da dicotomia do certo e errado, vai ser eu contra você brigando, porque eu tenho o meu código, você tem o seu código, e a gente está batendo cabeça ali, ó, batendo cabeça para resolver. E não vai dar certo. Quando a gente pega eu e você juntos, nós vamos trabalhar juntos para resolver o problema. É eu e você contra o problema, não eu contra você. É eu e você contra o problema. Isso é responsabilização, não é Ah, punição. Entende? Então eu vou olhar para você, vou me conectar com você e vou falar assim, time, como a gente vai resolver isso junto? Vamos ser responsável, eu e você. Né? Porque o problema não é eu ou você, o problema é o problema. E a gente vai resolver isso. E aí eu preciso entender o meu contexto e entender o seu contexto. E dessa forma, quanta energia, aí voltando para Motainai, né? Quanta energia a gente economiza, quanto tempo de briga, de cara feia, de desgaste, né? Quanto a gente coloca essa energia na conexão, em criar conexão com as pessoas, para relações mais felizes, não é isso que todo mundo quer no final das contas, ser feliz? Como é que eu brigando com você vou ser feliz? E aí, se eu brigo com você, sempre vai vir culpa, porque você ama muito uma pessoa, na briga você grita, porque você está tentando se preservar, né? Porque é o meu código. Eu brigo com você, vem culpa. E o que vem da culpa? Nossa, um monte de coisa, enfim. E aí gasta mais energia, enfim, fica nesse ciclo que a gente tem falado. No final das contas, eu volto para o mesmo ponto, que é o meu ponto preferido, a minha perspectiva enquanto educador parental, certo? O problema é a punição. O problema é a punição. E aí, Thierry, é muito importante falar uma coisa. A gente acha que quando a gente vai criar um filho sem punição, a gente deixa ele a esmo, fazer o que quiser. E a gente fez um curso junto. Você sabe que não é assim, né? Você sabe que não é assim. Não é você deixar fazer o que quiser e tal, porque isso também é uma violência. E quando o seu filho se lascar lá na frente, se você fizer isso, porque ele vai, você vai olhar para si mesmo com culpa. Então não é esse o caminho também. Né? Existe um caminho para você construir uma criança empoderada e encorajada. Isso é possível. Só que não é através da violência. E aí tem um monte de ferramentas que a disciplina positiva e a CNV trazem para os pais trabalharem isso, no final das contas. Né? Mas para mim cai na punição. Punição é o maior desperdício de energia da humanidade. É o maior. Porque guerra é uma punição gigantesca. Por exemplo, a guerra é uma grande punição de um povo contra um povo. E a gente aprendeu a ser punitivo quando? e achar normal. Pior de tudo é normatizar, convencionalizar, entendeu? Achar normal isso. Então, escreveu, Exato. não leu, o pau comeu. Olha como as coisas. Ai, gente. Nossa, quando você fala com uma criança assim, nossa, nem tem idade pra ser gente, já tá querendo coisa, já tá desejando, já tá cheio de vontade, aí você nem é gente ainda, fala com uma criancinha pequenininha, porque ela não gosta de comer cenoura, sei lá. Olha que violência que é isso com ela. E muitas outras, né? É, e ter consciência mostra. Aí, e uma coisa que você me ensinou também, que eu achei muito importante, é você falar.
você fez o que você fez, você não tinha conhecimento, você não tinha informação. Você fez o melhor que você pôde com aquilo que você tem. A partir de agora, Uhum. você tem mais conhecimento, mais ferramentas e pode agir de uma outra forma. Não fica gastando tempo e energia se culpando pela forma que você fez. Mas eu não sabia. Você não tinha essa consciência, aprendeu Exato, assim. E aquilo para mim foi muito libertador, porque eu exato. falei, putz, já fiz errado. Ai, meu Deus do céu. Lembra que eu falava com você? Eu falava assim, Henrique do céu. Aí você falava, Jenny, para com isso. Você não sabia. Você estava reproduzindo, tá tudo certo. Agora, daqui para frente, como é que você vai fazer agora, menino? Porque é o seguinte, Uhum. você tá com um pequenino agora. Agora eu e as minhas coleguinhas aqui, adolescente, amigo. Adolescente é Não é espelho. E fácil. eles falam. Se você machucar eles, porque a gente já machucou, eles também machucam a gente. Eles são um espelho. Por isso que o pessoal fica assim, ó, com os filhos adolescentes. Porque eu acho que a grande oportunidade é a gente falar, meu, não tô dando conta, eu preciso estudar. É, Eu acho que é o grande precisa- momento de você estudar é ter filho na adolescência. É onde a ficha é cai uma de que a fase gente mais desafiadora, né? é. Uma fase bem desafiadora. Eles E estão assim, né? quebrando a caixinha, vão peitar, vão questionar, vão. Vão É te botar na e real. e quando você pensa assim, né? Ah, eu errei. Beleza, eu tô me sentindo culpado, mas eu não consigo mudar. Eu tento, não consigo, é muito difícil, eu entendo isso e tal. Ah, aí são dois caminhos que eu acho que você pode seguir ao mesmo tempo, assim, sabe? Uma é desenvolver o amor próprio, a autocompaixão, né? Por exemplo, com o exercício de conversar com você quando era criança, né? Exercício, por exemplo, de se fazer um ou alguns elogios todos os dias, sabe? De se encorajar todos os dias e tal. Enfim, várias ferramentas disso. Outra coisa é colocar em xeque quais são as regras que você está seguindo. Porque se eu continuo sentindo culpa, é porque eu ainda estou seguindo um código de regras Punição. que não me fazem bem, É. né? Não me fazem bem ainda. Então, assim, tenta delimitar quais são essas regras. É muito comum, olha só, é muito comum mãe sentir culpa porque não é a mãe perfeita. Principalmente mãe de primeira viagem, quando a criança é novinha, assim, sabe? E se não sair tudo completamente perfeito, ela não é uma boa mãe e se culpa e se machuca e tal, né? E assim, da onde veio essa ideia de que você tem que ser uma mãe perfeita em tudo? Em tudo. Ou a ideia de perfeição. O que é ser uma mãe perfeita, né? Quem foi que te deu essa ideia? De onde você tirou isso? Para você Comercial, os estar se. comercial do Dia das Mães. Não. Não, e não só isso. Ó, a mãe hoje é cheia de informação no Instagram, porque é uma ferramenta sensacional. Você tem lá 50 pessoas que trabalham com parentalidade que você pode seguir. Só que a rede social não necessariamente mostra só a verdade, só mostra tipo o bonito. E você olha para essas pessoas e fala: Nossa, como essa mãe é perfeita, como essa mãe consegue, como essa mãe, ou a minha vizinha, ou a minha prima, que a filha dela é maravilhosa, elas são todas maravilhosas e eu Ela não sou come nada disso. brócolis, né? Ela come A brócolis. filha dela come brócolis e gosta. Aquele menininho da propaganda que queria chicória, lembra? Esse menininho. Tipo, gente, Você fala, gente, não eu é não sou uma assim. boa mãe, meu filho não come brócolis. Não come isso. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade tão imagética que quer passar uma imagem tão utópica, porque você tem que dar conta de tudo, porque tudo tem que ser produzido com perfeição, e as redes sociais nossa, é a vitrine disso. Isso está no nosso dia a dia o tempo inteiro. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica louco. A gente começa a consumir isso e acha que isso é a única realidade possível e se machuca. Então, assim, que regra que eu tô seguindo pra ter essa vida tão pesada? Eu vou conseguir sustentar isso, né? Exato, porque não dá. Não dá. Ou assim, ou você é perfeito ou você é saudável. Os dois não dá. Não é?
Ai, Henrique, demais. Olha, tá muito bom, mas a gente vai precisar encerrar aqui. Eu tenho algumas Tá coisas para certo. dizer, para fechar aqui. Gente, tá subindo tanto Uhum. coraçãozinho aqui, ó. Quer dizer que estão amando o nosso papo, amando essa websérie, amando você, né, Henrique? Ai, que bom. Henrique tá com uma websérie, Fogo na Calcinha, um podcast, e falando os dilemas da educação. Vocês estão gostando do Henrique? Querem mais dele falando? Tá nesse podcast aí, Dilemas da Educação, que ele está gravando com a Claudiane Teixeira, que ela está aqui também com a gente. E a Claudiane conheceu o Henrique num dos meus outros projetos. O Henrique já fez podcast comigo, já participou do meu filme Mulheres 2020, e agora participou de uma websérie chamada Homens com S, você lembra? Uhum. E está Verdade. Uhum. participando agora aqui. Ele já é prata da casa praticamente. Todo projeto novo, ele vem participando. E foi tão bom que aí eu falei, quero fazer esse curso com você. E aí a gente fez esse trabalho juntos. E foi tão bom esse trabalho que eu fiz com ele, que eu falei, eu preciso levar isso para mais pessoas precisam saber do benefício que é esse conhecimento que você está compartilhando. E aí chega esse momento da gente poder falar nessa websérie aí da culpa, que eu achei assim muito oportuno poder, né? E você trouxe muita riqueza para gente. Eu acho que essa percepção que o problema está nessa ideia da punição. Então, se a gente elimina a punição, aí também já vai muito desperdício e a culpa também vai junto, porque esse é um rolo Uhum. compressor. Para mim ficou Uhum. bem claro. Então, esse episódio 4 dessa websérie, ele Paz e Filhos, que é esse Instagram do Henrique. Sigam, porque é ali que você vai beber direto da fonte. E ele está sendo convidado para projetos aí como o do podcast, Dilemas da Educação. Ele gravou podcasts comigo também, está no Spotify. O meu podcast é o Lilian TM. Gente, aí a gente já está nas redes aí, é só vai no direct, pede os contatos, começa a seguir ele e tal, e é isso aí. Quero convidar as mulheres, porque no dia 26 eu vou ter o meu círculo de mulheres, Dignas Mulheres, e a gente vai refletir sobre esse tema aí da culpa. Só que agora vocês estão só ouvindo. Lá no Dignas Mulheres, vocês vão falar, vocês vão compartilhar. E aí que eu acho que é a riqueza, né? Vai ser no dia 26 de maio. Tem que se inscrever, e o link está na minha bio, tá? Ou então manda um direct para mim, Tchê, eu quero participar do Dignas Mulheres, que vai ser no dia 26, porque vai ser pelo Zoom. E aí eu mando o link para você participar, tem um ingresso solidário para poder ajudar os projetos sociais do NAI. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade para muitas famílias, e poder contribuir com os projetos sociais para quem mais precisa é uma oportunidade. Então a gente pode cuidar de você, você cuida de você e cuida do mundo simultaneamente. E, Henrique, eu quero dizer que você acaba de ganhar, olha, tá de ponta cabeça, o livro É. Motainai. Ai, que legal! Nossa, que bacana! Ai, gostei, E, gostei ó, muito. Ai, adorei. lancei o livro esse mês e você vai ganhar na sua casa esse livro, que é uma forma de eu agradecer pela sua Ah, Tia, generosidade parabéns, obrigado. de estar aqui no sábado à noite, dedicando aí mais de 60 minutos, compartilhando coisas tão valiosas. Gente, foi maravilhoso, né? Eu amei muito mesmo. O pai do Bernardo, vou acompanhar o Dilemas da Educação, porque você tem muito para trazer de ferramental e de ampliação de consciência com relação a isso. Sou muito grata mesmo. E a forma de ser grata é praticar, porque eu estou melhorando. Desde que eu te conheci, eu estou melhorando cada vez mais a minha comunicação, e uma série de outras coisas que agora eu percebo. Que bom que eu posso melhorar, né? Sair daquele lugar de, ai, como eu errei, e pensei, quanta coisa eu posso melhorar a partir de agora, que alegria. Estou feliz aí, porque tem Libertador, pessoas né? como você, é libertador. E outras mulheres, assim, me acompanhando e também interessadas em melhorar. Eu acho que isso que é bacana. A gente não está sozinha, né? Eu não sou sozinha. Tem outras pessoas. Olha quantos corações subiram falando que é isso mesmo. Muito obrigada. Suas palavras Querida, muito finais e a obrigado. gente encerra aqui. Toda essa galera aqui te acompanhando. Palavras finais aí. Ah, queria agradecer, obrigado pela oportunidade, Tia, de conversar.
É um grande prazer para mim conversar sobre isso, né? E eu acho que é um conhecimento que chegou até mim e eu gosto de passar para frente porque isso realmente muda vidas, muda mesmo. A parentalidade, ela nunca vai ser fácil, sabe? Sempre vai ser cansativa, mas ela não precisa ser nociva. Nem para você, nem para a criança, ela não precisa ser nociva, ela pode ser só cansativa. Já tá bom, sabe? Não precisa ser nociva para a saúde mental ou física de ninguém. Então é muito importante que a gente fale sobre isso. E, enfim, muito obrigado, né? Quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, entra lá no Instagram, começa a seguir a página. E precisando de qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. E vamos lá, bola para frente para um mundo mais fácil, mais gostoso. Agradecer a atenção plena de todos vocês neste sábado à noite para esse tema tão oportuno que é como eliminar o desperdício da culpa. E amanhã, domingo, vai ser o nosso último episódio da websérie. Rosângela Rascazzi vai estar com a gente. Eu espero por você pontualmente às 8h08 da noite. Boa noite, até lá. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.